Estamos voltando. Gente, um pouquinho de paciência na hora que eu voltar, porque ele começa a baixar a gravação, o negócio fica um peso do universo aqui na maquininha. Igor está presente conosco. Vamos ver se o pessoal... Bom, o pessoal vai entrando. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Joyce. Oiê! Oi, Thomas, Rosinei, Will, Cris, Rô. Oi, Sam. Cadê Léo? Cadê Léo? Que não veio? Olá! A pessoa que fala oi da cozinha para a sala. Perdi muita coisa aí, já tá saindo fogo já ou não? Tá tudo certo por enquanto. Tá, tudo tranquilo. Nós estamos aqui resolvendo o Paranauê da... A menina tem até uma sala azul agora para ela. Azul pra manter a calma, né? Aqui, ó. Fala, Léo, tudo bom? Tudo bem, Igor, e você? Tamo aí, vamos lá, tentando acompanhar aqui na medida do possível. Bom, eu acho que já estamos com 8 participantes, já dá para a gente voltar. Eu já nem lembro mais o que nós estávamos falando quando caiu, mas enfim. É isso, vamos resolver, gente, o que nós vamos fazer na nossa vida? Cadê a parte do Bem na hora regulamento? que você estava falando, né? Quer ver o regulamento, Léo? Quero. Caiu, acho que na parte que o Léo estava falando, não lembro. Vou abrir aqui rapidamente. Vou compartilhar a tela. Cadê a parte que fala que pode colocar um presidente por vez? É. Posso fazer um questionamento sobre isso? Porque eu entendi Pode. que assim, a gente tem duas situações diferentes, né? Uma são das cadeiras do poder público, né? Que são indicadas, então, como teve aí uma alteração, né? Em algumas secretarias, na composição, na gestão, enfim, essas pode ser que haja uma alteração, né? Também não é um fato consumado, né? Mas a gente também tem do que seriam as cadeiras vacantes da sociedade civil. Mas eu entendo que antes de a gente entender que essas cadeiras estão vacantes, a gente precisaria julgar, né, enfim, aqui no colegiado, avaliar se elas estão realmente vacantes e quais seriam elas, né? Então, essa coisa da falta injustificada, né? Se 3 faltas seguidas ou 4 com intercaladas, enfim, se isso, né? Em quais setoriais isso se aplica, né? Antes de a gente julgar que essas cadeiras estão vacantes, né? Porque essas exigem um trâmite mais complexo, que é o do fazer um chamamento público. Do poder público é só uma indicação, né? Eu entendo que isso, em tese, é uma logística um pouco mais fácil, porque o secretário só tem que, ou a secretária indicar novos nomes para ocupar essa cadeira. Eu não sei se a gente poderia fazer só isso com relação às cadeiras do poder público, então solicitar uma nova indicação e fazer uma atualização dessa nomeação que foi feita lá em 2020, né, em 28 de maio, ou se a gente
obrigatoriamente, se a gente fizer para um, solicitando uma nova indicação ao poder público, a gente obrigatoriamente precisa fazer para a sociedade civil também. Então, Thomas, na verdade, essa questão das faltas e tudo mais, a gente meio que faz uma vista grossa, assim, porque se for levar o pé da letra, o colegiado praticamente inteiro já teve as 3 faltas consecutivas e essas coisas todas, assim. E aí a gente ia ter muito mais que ficar fazendo nomeações muito mais vezes, entende? Se eu Isso. não estou enganada, na minuta, né, nessa que a gente mexeu e tem de sugestão para alterar a lei, altera também essa parte, não é? Para justamente não ser essa coisa de toda vez 3 faltas nomeia de novo. Você está no seu alto? Ô, gente, vocês estão ouvindo? Sim. Então, ó, com relação... Eu vou passar o que eu entendo, tá? Mesmo com todas as dificuldades administrativas, que são muitas, eu ainda assim entendo que tem que fazer uma nova eleição, haver uma nova eleição. Por quê? A gente está com vacância dos cargos de presidência, de presidente e vice-presidente. E essa hipótese de fazer uma nomeação por ato é na ausência, como se fosse uma falta. Tipo, o presidente ou vice-presidente não puderam estar aqui hoje, mas eles existem. Então, talvez seja necessário a gente verificar aí, pelo menos as cadeiras do poder público que estão ausentes, solicitar para que as secretarias indiquem os componentes disso, e aí fazer uma nova eleição, enquanto a gente corre com esse projeto de lei que vocês já fizeram. Gente, nosso regimento aqui ele é bem claro com relação a isso, né? Aqui, ó, em caso de vacância, assumirá a titularidade do conselheiro suplente, passando-se a suplência para novo membro a ser indicado pelo respectivo órgão ou instituição, no caso dos representantes do poder público, ou eleito, no caso dos representantes da sociedade civil organizada. Em qualquer caso de vacância, o membro que assumir a vaga completará o tempo remanescente do mandato do membro que foi substituído. Aí aqui fala da ocorrência do poder público, né, que a gente vai mandar, eles têm até 15 dias para mandar um nome, e o da sociedade civil tem prazo máximo de 30 dias para a gente fazer os chamamentos, até porque o chamamento tem que ficar no ar pelo menos 15 dias, né? Minha gente, não tem muito que a gente possa fazer, não. Infelizmente, eu não gostaria, porque eu gostaria mais de a gente ir tocando, refazer a lei e depois nomear todo mundo já de uma vez bonitinho. E se mesmo a gente fazendo esse chamamento público para os representantes da sociedade civil, esses representantes não se, enfim, colocarem, se apresentarem, a gente segue sem eles? E de novo, a gente vai... Quem são essas cadeiras que são da sociedade civil? Porque eu não sei. A gente vai elencar, a gente vai levantar as faltas, porque eu concordo com a Joyce, que se a gente fosse fazer esse levantamento, a gente já não teria membros, já talvez no meio de 2020 já. Mas eu não sei como a gente vai fazer isso. Porque eu entendo que do poder público isso é mais fácil de resolver do que da sociedade civil, porque nem todas as classes têm um setorial organizado, né? Então, que fosse possível eleger em tão pouco tempo e essas pessoas se prontificarem nesse período, eu não sei. Olha, eu pedi a palavra aqui, mas gostaria de manifestar também o seguinte. Eu vejo que há, sim, né, uma relevância muito importante nesse documento, só que esse documento, assim como qualquer outro, não prevê pandemia, não previu uma série de coisas em que foi necessário forçosamente uma flexibilização. Tá?
Nesse caso também, mesmo estando ali condicionado, né, se a gente for levar bem ipsis literis, né, a coisa, como já foi de conhecimento público de todo mundo, que a gente está levando, né, as atividades do conselho de uma maneira possível, né, e não que está tipo legalmente ali no papel. Então, assim, vendo a qualidade dos trabalhos que foram feitos, de tudo que está sendo colocado, né, a minha opinião é de que, por mais que o certo, o ideal é que tenha uma nova composição, né, tipo um chamamento e tal, eu acho que dá para ser feito sim, porque também não tem nada que impeça que seja feito, né, um colegiado, né, e tudo mais, ou alguém que, porque o que diz aí é de vacância, né, o cargo existe, de presidente e vice-presidente, né, que pode ser por qualquer um. É só talvez a gente definir quem seria o novo presidente, o novo vice-presidente, nesse momento que tem basicamente 3 meses, menos de 3 meses, se for para pensar, né? E aí abre-se novas eleições de uma maneira fácil, né? E tranquila, e resolve. Mas fica a minha opinião em relação a isso, porque senão fica 2 pesos, 2 medidas, né, gente? Para tal coisa tem que seguir o papel, para tal coisa não tem, né? Eu acho que já está tão flexibilizado que é o momento realmente de rever todas essas posições. Minha opinião. Pessoal, posso dar uma sugestão ou fazer um questionamento, sei lá. Seguinte, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Então tá Aproveita bom. e já lança a sua candidatura. Não sou boa nisso. Então, alguma possibilidade da pessoa que pediu desligamento, ela se candidatar ou voltar? Tipo assim, só para terminar, entendeu? O que falta? Tipo assim, é legalmente possível isso? Fazer um pedido assim, muito... Ô, gente, eu tô aqui quietinha, mas eu tô falando aqui com o Léo, que tá aqui do meu lado, né? Tá vendo o que a gente pode fazer. A parte pública, né, em mandar CI para os setores, igual ele, que estava na promoção social, saiu. E agora eles vão ter que mandar nomes, a Daisy. Isso é fácil. A gente consegue tranquilamente, numa tarde, a gente dispara tudo isso. E aí, o que a gente poderia fazer? Vai concordando comigo se eu estou falando alguma besteira. Compusemos a parte pública. Aí a gente faz na próxima reunião com todo mundo, a gente elege vice e presidente dentre nós conselheiros. E a gente não faz o chamamento público para a sociedade civil. Aí a gente aguarda eleição não, a nova lei, e aí a gente lança tudo isso de uma vez para a próxima. Não sei. Posso só fazer uma observação, gente? A questão, as cadeiras vagas do setor privado, das organizações, elas já estão há algum tempo, é isso, né? Isso. Agora, do setor público, a gente tem que fazer substituição, porque, por exemplo, eu era da promoção social, saí, então eles têm que indicar alguém. Se a Daisy sair, direitos humanos também tem que indicar alguém. E aí a gente toca esses 3 meses para dar o tempo da lei ficar pronta. Aí a gente só vota a presidência na próxima sessão. Dentro do que eu ouvi até agora, talvez seja a melhor opção. Eu achei perfeito. Alguém é contra? Alguém tem alguma outra sugestão que a gente possa pôr aqui para debater, para conversar? Eu tô adorando as mãozinhas do Thomas Joyce, ali no negócio. é mais uma posição aqui de novo, né? Tipo assim, talvez não é previsto isso, pelo menos, né? Essa situação talvez nunca tenha acontecido de fato, mas penso numa questão, né, sei lá, de hierarquia, né? Então, talvez, interinamente, né, se não tem a presidente, não tem vice, assumiria o quê? Primeiro secretário e segundo secretário. Na ausência desses dois, aí o conselho, né, se Você reúne sai com... daí, hein? Pode parar com essa historinha de segundo, primeiro
primeiro secretário. Coração, eu tô falando numa questão assim, né, hipotética, né, mas assim, seguindo a ordem do negócio, é isso, aí não tendo primeiro e segundo secretário, o colegiado tem que ser, né, dos que tem lá para fazer, e não tendo um número de quórum suficiente, refaz o processo todo, né, mas, de novo, esse é um modo de pensar, né, não necessariamente tem que ser feito dessa maneira, né. Inclusive, gente, já vamos aproveitar do momento, né, e da crise para inserir. Então, assim, ó, para que isso realmente tenha uma validade, Igor, a gente já poderia inserir isso na próxima lei, né? De já haver essa previsão, porque vai que, né, numa próxima aconteça isso novamente. Porque a gente tem que prever pandemia, guerra nuclear, ataque zumbi, esses bagulho todo, né, cara? Porque, assim, é complicado. Deus Thomas? me livre, Igor. Deus me livre. Daqui eu acho que, se Deus quiser, pior não pode ficar, né? A gente não aguenta. Eu acho que a humanidade, eu não aguento. Mas eu acho que só fato é que as cadeiras do poder público precisam ser atualizadas, porque teve, né, uma dança das cadeiras de fato, né? Digamos assim, né? O nosso secretário é prova viva disso, né? Hoje ele não faz mais parte da representação que ele fazia quando saiu a publicação do Diário Oficial, né? Então, isso é um fato, né? Eu acho que, com relação às cadeiras da sociedade civil, eu acho que a gente consegue argumentar para continuar dessa forma, já que todo o nosso histórico do conselho dessa composição levou-se dessa forma, né? Então, se a gente não seguiu a risca lá no início, né? Somando as faltas, enfim, contabilizando tudo isso, eu entendo também que não faria sentido, neste momento, a gente, né, a ferro e a fogo, levar a leitura do texto, né? Porque isso prejudicaria o nosso andamento, né? Então, acho que uma coisa é o poder público, outra coisa é a sociedade civil, né? Apesar de entender que as duas, a importância são para as duas, né? É o equilíbrio, né? Mas aí eu já vou um pouco na contramão do Igor, eu entendo que a ideia é solucionar, mas eu acho que quando a gente pensa nessa organização, né, o organograma, digamos assim, das instituições, né? Quando a gente pensa numa questão presidencial, a gente tem o presidente, o vice-presidente, e quando o vice-presidente não está presente, não vai para um dos secretários, ou no caso, ministros, né? Passa a ser do chefe da Câmara de Deputados, né? Então, vai para o presidente da Câmara. Então, muda a instância, mas essa é a lei, né? Enfim, como as coisas funcionam, né? Então, acho que não sei se faria muito sentido passar para o primeiro ou segundo secretário. Acho que cabe aí, de fato, como está na lei, né? Na composição, né? No regimento interno, que faria uma nova eleição. Enfim, aí eu acho que também é um pouco consequências das nossas decisões que a gente tomou lá na frente, quando a gente decidiu colocar enfim, quando você concordou aqui que o Almir ia ser colocado como presidente Não, perfeito. Eu só fiz uma colocação e, de fato, eu acho que a melhor opção realmente foi a que a Joyce colocou aí e tal. Também acho que essa questão hierárquica não é bem uma hierarquia, né? Ou a situação realmente do colegiado decidir o presidente a cada, né, tipo, sessão, etc e tal. Mas eu acho que, ainda assim, porque a gente tem agora, a melhor opção foi a que foi dada até então. Eu também voto pela primeira opção, tá? Chama de novo a coisa do poder público e seguimos. Beleza, então, gente. Então, a gente já vai providenciar aí as questões A6 para enviar para o poder público, para a gente nomear esse pessoal que saiu, o pessoal que mudou de secretaria e tal. Vamos compor a parte pública. Aí, na próxima reunião, então, a gente, com já esses nomes, e esperamos que essas pessoas presentes também na reunião, a gente elege presidente e vice para terminar esse mandato. E depois aí providenciamos a alteração da lei bonitinha, e aí, de fato, a nomeação e composição do colegiado para o próximo biênio. Beleza pura? Posso só fazer Pode. uma parte aqui? Bom, então tudo bem, fica desse jeito, a gente faz isso, amanhã a gente já solta as CIs, e na próxima eleição a gente volta presidente e vice-presidente. Eu falei com a Joyce, ela me disse que esse processo que trata dessa lei está aqui comigo,
dentro de uns processos que ela me entregou para dar uma olhada. Então, durante a semana eu vou verificar essa situação. Dentro disso que foi sugerido hoje, vocês querem opinar para a gente já inserir isso do secretário assumir numa situação dessa? Da vacância do presidente, vice-presidente, o primeiro secretário assumir, ou nem mexe nesse texto, faz análise do jeito que está aqui? Ô, Tem que dar uma Léo, olhada na eu minuta, acho... que eu acho que a gente já fez alguma proposta de alteração, mas não tem a ver com ser obrigatoriamente o primeiro ou o segundo secretário. Tá. o que Bom, a eu vou gente- dar... Pode falar, Joyce. eu ia sugerir exatamente isso, para a gente dar uma olhada de novo na lei, porque eu acho que essas questões, eles entram no regimento interno, que o regimento interno é um decreto, eu acho que facilitaria a vida até para a gente poder mexer nele depois. E eu não lembro também se as alterações de lei que nós fizemos, se a gente já não teria obrigatoriamente de mexer no regimento. Então, aí já mata um coelho, a cajadada, tudo. Decreto é muito mais fácil de mexer, né? Então, o regimento Decreto interno... Decreto é ato administrativo do executivo, não precisa de lei. Então, o regimento interno, que é onde fala essas questões do presidente, da vacância, dos horários, das sessões, está tudo no regimento. Tá, então tudo bem. Então a gente pode, caso vocês queiram, verificar o regimento também num segundo momento. Perfeito. Bom, eu acho que com essa conversa a gente também já matou a pauta número 7, que era exatamente sobre o andamento da alteração da lei. Então aí o Léo já posicionou, está com ele vai dar um carinho, uma atenção. Mas está com ele desde sexta, tá, gente? Calma que o Léo vai olhar durante a semana. Aí eu vou falar assim, está na mão do secretário desde julho. Não, Não, exatamente, eu queria falar. Isso daí está no gabinete, exatamente, está na Secretaria de Cultura desde junho, julho de 2021. Exato. Né? Tipo... O Léo foi agraciado com esse mais uma pilha de processos exatamente, essa semana. Exatamente. Uhum. Então, beleza, gente. Todas as dores aí para suprir aí o analgésico. Exato. Bom, vamos lá. Prestação de contas do Fundo Municipal de Cultura do ano de 2021. Como vocês bem sabem, ano passado eu não estava responsável pela agenda, então tive dificuldades para conseguir esse levantamento e ele veio à prestação. Inclusive, o finalzinho dela veio para mim este ano, tá? Então, eu vou... estou muito chique hoje que eu vou compartilhar a tela de novo. Essa planilhazinha aqui que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se foi. Foi. Aqui, gente, tem todos os... Isso aqui depois eu disponibilizo no Google Drive, tá? Para todo mundo ver melhor e tal. Aqui está todo o levantamento de todos os eventos que ocorreram na Secretaria de Cultura no ano de 2021. Por conta da pandemia, a gente começou a ter eventos só a partir de julho. Então, aqui tem todos os que foram pagos com borderô, os pagos com locação, e também os que foram isentos, como a gente tem de praxe, os eventos que são gratuitos, ou por questões que não visam vantagem econômica, ou por ser PROAC, os nossos de Lab, né? Vocês podem ver aqui, ó, tem a apresentação Lab, foram os nossos. Então, a gente também tem cópia desses documentos para a gente deixar a prestação de contas aqui bonitinha, transparente e tudo mais. Então, vamos nos finalmente. No ano de 2021, total de recurso entrou 42.866. Esse valor, conforme instituído no decreto de tarifa pública, 50% vai para o fundo de turismo, 50% vai para o fundo de cultura. Então, para o nosso fundo de cultura, a gente teve aí a arrecadação de R$ 21.433,22, tá? Esses valores, como eu falei, eu fiz em duas partes, né? Vou colocar outra tela aqui agora. Essa aqui foi a primeira. Então, eu fiz em novembro.
a CI para a tesouraria, pedindo para colocar no fundo primeiro 3.846,34, tá? Que foram eventos de julho a setembro de 21. Essa CI já foi, já mandamos. E depois a gente teve outra CI que nós enviamos, deixa eu achar ela aqui no meu... Ah, gente, agora eu não consigo achar porque eu não deixei ela aberta aqui. Enfim, a outra CI, gente, ela foi no valor de 7.000, a gente mandou hoje. Estou vendo se eu imprimir aqui, mas não. Espera lá. Eu sou brasileira, não desisto. 7.000 ou 17, que era o que estava lá? 17. Ah, tá. Fabi, precisa sair, tento voltar no próximo bloco. Beleza, amiga? Beijo. Como é que minha tela travou de novo, gente? Ah, resumo da ópera. Eu mandei a outra CI, depois eu subo essas CIs no Drive para vocês terem cópia, tudo bonitinho. Mediante a isso, eu solicitei no início do mês os extratos da conta atualizados, porque, como vocês sabem, as multas da biblioteca, apesar que a biblioteca ficou boa parte fechada aí ano passado, né? Mas as multas, elas são depositadas diretamente na conta do fundo. Então, eu pego esses extratos para a gente somar as multas que entraram e ter o valor correto de quanto tem no fundo. Só que a seção de tesouraria ainda não me mandou esse extrato. Então, eu não tenho hoje o valor atualizado. Desde que eu mandei essa CI em novembro, eu venho solicitando a cópia dos extratos e eles não mandaram ainda. Vou até depois falar com o Léo, para o Léo tentar como secretário, ver se a gente consegue de forma mais rápida esses extratos. E aí também eu já subo lá no Drive tudo isso. A última sessão que a gente fez em dezembro do ano anterior, de 20, a gente fez a sessão presencial para fazer a prestação de contas, a aprovação, porque daí eu imprimi essa planilha, tinha as cópias dos documentos e todo mundo assinou isso junto. Como a gente está fazendo isso de forma virtual, eu não sei como que a gente vai fazer para essa aprovação ficar bacana. A planilha é fácil subir no Drive e vocês terem acesso. Agora, as cópias dos documentos vai demorar um pouquinho mais para fazer cópia de tudo. Mas, de Então, qualquer forma, para a gente poder aprovar e tudo mais, a tesouraria... É tesouraria? Falei o lugar certo? tesouraria. Tem que dar o extrato da conta, a gente tem que ter certeza que o dinheiro está Exato. lá dentro. Exato. Então, enquanto eles não derem, a gente não aprova, uai. Então, a gente pode aguardar isso. Aí, amanhã também a gente já pega no pé deles para pegar esse extrato. Tanto é que essa segunda leva, eu desci a CI hoje. Então, provavelmente vai uns diazinhos aí para eles fazerem esse repasse. Então, se vocês aprovarem, a gente traz isso para a próxima reunião. Com tudo ok. Posso aproveitar um parênteses? Pode. Aqui a respeito dessa questão? Gente, isso não está em pauta, mas eu vou colocar aqui até mesmo para adiantar o meu trabalho de uma determinada situação, tá? Não sei se vocês sabem, mas todo final de ano a gente, enquanto secretário, se manifesta sobre um decreto de tarifas públicas, tá? Esse decreto, ele trata das tarifas públicas para o exercício seguinte, para 2022. E dentro desse decreto, algumas secretarias têm algumas cobranças, taxas, enfim, que são arrecadadas para determinados fins. Inclusive, pela Secretaria Municipal de Cultura, algumas dessas taxas de arrecadação de aluguel, acho que a multa da biblioteca e algumas outras, são arrecadadas em prol do Fundo Municipal de Cultura e em prol do Fundo Municipal de Turismo. Ocorre que o decreto ele é muito claro com quem pode pagar, quem não pode pagar, o quanto tem que pagar. E, por exemplo, um evento gratuito, aberto à população, que pode entrar qualquer pessoa,
Dentro dessa finalidade, não há custo. Mas, no decreto do ano passado, surgiu algumas coisinhas a mais que são, tá? Em algumas cláusulas, depois... Você não tem aí, né Joyce? Tem, tá na mão. O de 2021? Sim. Enfim, Você quer... em algumas situações, foi colocado que em eventos de cunho social, poderá, por ato discricionário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ter a tarifa substituída por arrecadação de itens alimentares, vestimentas, entre outros, que serão remetidos a título de doação ao Fundo Social de Solidariedade de Pirassununga. Eu estou trazendo isso por quê? Isso é renúncia de receita. Dentro do meu ponto de vista, é renúncia de receita, tá? Então, eu vou provocar a Procuradoria novamente e a Secretaria de Finanças para verificar se essa ação não foi renúncia de receita, até mesmo porque, até onde eu tenho conhecimento, a Secretaria Municipal de Finanças não se manifestou com relação a isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque parte dessas tarifas que eram revertidas para o fundo, se eu, Léo, não vou, por ato discricionário, me manifestar o que não é cunho social. Então, gente, eu estou trazendo isso porque eu vou provocar esses setores para que a gente volte ao status que era antigamente. Se for uma atividade, ou uma peça, ou um espetáculo sem fins lucrativos, gratuito, aberto à população em geral, é gratuito, ok, tudo bem. Mas, assim, cobrou-se, ou tem taxa, ou tem algum outro determinado fim, o dinheiro vai ser revertido aos fundos competentes. Então, eu queria trazer isso para vocês, para ver o que vocês pensam, o que vocês acham, enfim. Olha, eu já de antemão eu concordo com você, Léo, e acho muito pertinente o uso desse espaço, né, do Conselho Municipal de Cultura, exatamente para a gente tá falando sobre isso, porque é sobre esse tipo de pauta que eu acho que interessa esse conselho. Não só por causa da questão de recursos, mas sobre esse tipo de coisa, entendeu? Porque realmente tem se você pega para qualquer momento, vira e fala assim, ah, não, então isso aqui é cunho social, e aí como é que fica o Fundo Municipal de Cultura, incentiva a cultura, etc e tal. Não sou contra esse tipo de ação, e, aliás, tivemos uma sessão bem acalorada no ano passado em referente a isso, por causa de um evento que foi feito exatamente desta maneira, né, sem atropelando aqui o conselho, sem, né, nada disso. Eu falo por mim, mas acredito que muitos também aqui não seriam contra o tipo de evento que pudesse reverter parcialmente, porque não em algumas coisas totalmente para o fundo, né, de solidariedade, mas é algo que tem que ser muito bem colocado, definido, porque senão, né, é mais uma questão de matar a cultura. Eu também não sou contra, pelo contrário, sou a favor. Eu trabalhei ali na promoção social, eu sei tudo que é feito ali, então eu sei do trabalho relevante que é feito ali. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Porque, assim, como que eu assim, enquanto secretaria, vou atribuir o que não é, o que eu vou receber leite e o que eu vou cobrar, entendeu? Eu acho que tem que ser muito específico em lei. Antigamente, no decreto de 2020 para trás, o que era previsto? Olha, não serão cobrados as taxas ou espaço público, ou o que quer que seja, se o evento for gratuito, aberto ao público em geral e sem fins lucrativos nenhum. Então, nem patrocínio, nem nada. Então, ok, alguém quer vir aqui, vai fazer um espetáculo, não vai cobrar nada, pode entrar qualquer pessoa, a gente é gratuito, não vai cobrar nada. Ah, é uma igreja que quer vir realizar um culto, uma ação, sei lá o quê. Sem problema nenhum. O espaço, se for aberto ao público, poder entrar gente de qualquer religião, se não haver cobranças, for sem fins lucrativos, ok, preencher o requisito. Mas eu não posso criar dividir, né? Não posso criar seleção, enfim. Esse é o meu ponto de vista. Eu estou trazendo isso para vocês porque isso, pelo que eu sei, não passou pela Procuradoria, mas assim a gente tem que verificar se isso não há renúncia de receita, porque eventuais arrecadações não entrará nenhum dinheiro nem para o Fundo Municipal de Cultura, nem para o Fundo Municipal de Turismo e nem para os caixas da prefeitura no que competir à prefeitura.
Eu Sim. sei que o Thomas está com a mãozinha levantadinha, já vou passar a palavra para ele. Eu só acho, aí minha opinião também, até independente se, por exemplo, não for considerado renúncia de receita, se for uma coisa legal, para a gente não, sabe? Porque assim, entra naquela situação de que a gente está lutando desde sempre, que o amigo do secretário vai ter isenção, o cara que não é amigo do secretário não vai ter isenção. Abre brechas, esse ato discricionário da secretaria. Mas quem que vai determinar? É o secretário. A gente sabe que você não tem essa visão, e isso é ótimo, mas poderia, né, como, enfim. Então, abre essas coisas. Então, a gente quer assim, não, é a lei, é a regra, você vai ser isento. Ainda consta no nosso decreto quais são as possibilidades que poderão ser isentados, né? Finalidade educacional, assistencial, declarada de utilidade pública, filantrópicas, que não visem vantagem econômica e que permitam acesso ao público. Então, assim, qualquer um que cumprir isso vai ter de graça. Ok. Qualquer um que não cumpriu isso vai pagar. Então, assim, esse ato discricionário, para nós, é uma afronta. Eu estou trazendo isso porque, assim, eu vou consultar finanças, estou consultando esse conselho, né? Porque eu vou ter que provocar esse processo novamente. Esse decreto ele já foi publicado, ele está em vigor, está em vigência. Então, eu estou consultando esse conselho para que eu possa andar com esse processo novamente para consultar Secretaria de Finanças e Procuradoria para que a gente possa verificar, que a gente possa rever esse ato administrativo. Em suma, é isso. Thomas? Eu não vou ficar aqui repetindo muita coisa, mas eu também concordo. Eu também concordo com a Samantha, né? Foi uma decisão monocrática, né? Não foi consultado e não foi aprovado. E até é uma questão com relação, eu não sei se era isso que o Igor estava se referindo, mas o pedalinho, justamente, a Samantha acabou de colocar aqui, né? Era uma coisa infinita, né? Que a gente até questionou se ia ter um prazo, não ia, que é bonito no começo, é interessante, é justo, né? Democratiza o acesso ao serviço público, né, usar o pedalinho, mas isso tem que ser enfim, um projeto, né, tem que ter data para começar e data para acabar, porque como o secretário falou, né, isso impacta diretamente nas ações que são realizadas a partir do fundo, né, dessa verba que é arrecadada, que é nominal, né, quer dizer, um documento que destina essa verba para o fundo de cultura ou fundo de turismo. Então, eu também apoio essa manifestação de questionar, enfim, de ativar aí a rede para reavaliar essa decisão. Perfeito. Gente, só para título de constar em ata, e isso também poder ser um documento aí para o Léo poder justificar essa alteração agora no novo decreto, eu gostaria de colocar isso para votação, se todo mundo concorda ou não, né? Com a retirada aquela questão, né? Se alguém discorda. Se alguém discorda, que se manifeste. Nós temos 1 minuto e 10 para cair, então dá para a gente fazer essa votação rapidinho. Quem for a favor disso permanecer no decreto, se manifeste, por favor. Todo mundo está como um acordo, então isso está oficialmente pelo Conselho em total discordância. Aprovado pela retirada deste item do decreto. Pessoal, menos de 1 minuto para cair, vou derrubar todo mundo e a gente volta para a gente finalizar as 2 últimas pautas e para casa felizes. Beijos.